Vamos dar início. Vamos orar. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, bendizemos entre todas as nações, certos de que Tu és o Criador do universo, o mantenedor de todas as coisas. Deus querido, invocamos a Tua presença entre nós, pelo Teu Espírito Santo, para que nos guie no estudo da Santa Palavra, na compreensão das doutrinas cristãs, para a edificação do Teu povo neste lugar. Abençoa-nos nesta noite e nos dirige. É o que oramos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém. O Salmo 113, vamos fazer a leitura dele, do verso 1 ao verso 9. Salmo 113, do verso 1 ao verso 9, diz assim: Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até o ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família, seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Nós hoje vamos dar continuidade aí no estudo do capítulo 5 da Instituto da Religião Cristã, denominado livro Teologia Bíblica da Reforma Protestante, escrito por João Calvino. Nós devemos atentar para alguns fatos que outrora já vimos. Primeiro fato é que o desejo de Calvino era responder ao rei. O rei Francisco tinha recebido algumas acusações contra os protestantes, que na França chamavam-se huguenotes, e para defender então a fé cristã, Calvino escreve as Institutas. Outro propósito era instruir todos os cristãos. E no prefácio, na carta já ao rei, ele diz que também deseja que aqueles que estão se introduzindo ao estudo da teologia tenham uma compreensão ampla de todo o ensino cristão. Com esse propósito, então, Calvino escreve um livro que vai tomar 4 volumes, conhecido como Institutos da Religião Cristã, tendo sua última edição 1559. Outra instrução de Calvino é que as Institutas fossem lidas em conjunto com os comentários bíblicos que ele escreveu. Calvino escreveu o comentário bíblico de quase todos os livros da Bíblia, e o desejo dele é que, ao ler as Institutas, fosse comparando com o ensino feito nos seus comentários. E hoje nós lemos então o Salmo 113, que nós vamos verificar em especial o verso 7. Vamos à nossa apostilazinha aí que você recebeu. Temos uma citação do comentário de Calvino aos Efésios, a página 25, edições Paracletos. Diz assim: a santidade, a inocência e assim toda e qualquer virtude que porventura exista no homem são frutos da eleição. Em momento outro aqui na primeira igreja de Samambaia, nós vamos meditar a epístola aos Efésios e com certeza vamos nos aprofundar mais neste tema da eleição, dessa direção soberana de Deus sobre todas as coisas. Nós temos então hoje o resumo do capítulo 5 das Institutos da Religião Cristã e comentários. Nós vamos fazer os comentários do ponto 5 até o ponto 8, do ponto 1 ao ponto 4. Semana passada, o reverendo Carlos Henrique esteve nos falando, e hoje nós vamos comentar então esses pontos. Nós temos aí então
os títulos do capítulo 5 em duas versões de língua portuguesa. A primeira versão é As Institutas ou Tratado da Religião Cristã, volume 1, a edição clássica do latim, Cultura Cristã, páginas 64 a 68, 1985. Tradução do Dr. Valdir Carvalho. E diz assim: o conhecimento de Deus fulge na obra da criação do mundo e em seu contínuo governo. Esse é o título principal do capítulo. Já esses subtítulos que vêm nas pontuações, nós já outrora vimos, não faz parte da edição original. Eles foram acrescentados aqui pelo editor das Institutas. Então, no caso aqui, Dr. Valdir Carvalho. Nas Institutas de edição especial, é o Dr. Odair Olivetti. E aqui diz assim, ponto 5, confusão de criatura e criador. Ponto 6, a soberania de Deus sobre a criação. O ponto 7, o governo e o juízo de Deus. Ponto 8, o soberano domínio de Deus sobre a vida humana. Nós temos aí por último então o título que consta na edição da Unesp, da Universidade Estadual de São Paulo, que é publicada pela própria editora com o título A Instituição da Religião Cristã, tomo 1, página 51. E ela traz o título seguinte: o conhecimento de Deus reluz na criação do mundo e no seu contínuo governo. Então aí nós temos pouca diferença na tradução do título. Nós temos observado que, em geral, do capítulo 1 ao 4, houve grande divergência em alguns termos. E, por exemplo, na Unesp, no capítulo 4, o termo que foi traduzido como depravação pelo Dr. Valdir, e que se encaixa melhor ao ensino bíblico ali, foi traduzido de uma forma que não deixa entender muito bem isso. Bom, vamos ao comentário. Deus, como Senhor da criação e doador de todo o bem, deseja que olhemos para Ele e dirijamos para Ele nossa fé e o adoremos, e a Ele busquemos. Os fenômenos naturais testemunham do seu poder, e seu poder nos leva a pensar na sua eternidade e autoexistência. Sua eternidade mostra-nos a fonte e o preservador de todas as coisas. O fato de ter criado e preservar todas as coisas são o resultado da sua bondade, e sua bondade a exclusiva causa da criação. Isto deve ser mais do que suficiente para nos atrair ao seu amor. Então, o primeiro tópico aqui diz respeito àquela confusão entre a criatura e o Criador. Vamos entender uma coisa: Deus, Ele é imutável. O que significa isso? Não muda. Ele não muda. Vamos abrir lá a epístola de Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. A epístola, capítulo 2. A epístola de Tiago. Alguém lê, por favor, o verso 1. Tiago, capítulo 2, o verso 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Então, o texto declara que Ele é o Senhor da glória. A expressão glória aqui indica que não há nada que se assemelhe a Ele. Ele é glorioso em si mesmo, o Senhor da glória. Então, Tiago, instruindo a igreja, diz: meus irmãos, e aí ele fala da fé em Cristo e o denomina como o Senhor da glória. Deus, de fato, é esse Deus que manifesta a glória, o Senhor da glória. Agora o capítulo 1, alguém lê o verso 17. Então toda boa dádiva, todo dom perfeito, da onde que vem? Do alto. E aí ele continua: desce do Pai das luzes,
Deus é denominado o gerador, genitor de toda luz. Pela palavra da verdade, Ele gera tudo isso, diz o verso 18. Ele gera a verdade pela sua própria palavra. Por isso Ele é o Pai das luzes, o gerador de tudo aquilo que é bom. E no verso 17 ainda diz, em quem não pode existir variação. E mais, Tiago diz, sombra de mudança. Deus não muda. Deus é imutável. Portanto, Deus não fica alegre, Deus não fica triste, Deus, Ele não tem mudança em si. Mas espera aí, a Bíblia diz que Deus, sim, Deus está se acomodando à nossa linguagem para nos falar. Porque se Ele não usasse a nossa linguagem, não haveria comunicação. São formas pelas quais o ser celestial encontrou de se comunicar conosco. Então Ele utiliza a nossa linguagem e se comunica. Linguagem nossa que é extremamente difícil até para nós. Por exemplo, Lúcio, você já comeu manga? Já comeu manga? Não está na época, estou com vontade de comer manga, embaixo do pé assim, chupando, escorrendo assim, sabe, pelo corpo, pelos braços, assim que é bom chupar manga. Eu nunca comi manga. Como é o gosto da manga? Me explica. Vocês já chuparam manga? Como é o gosto da manga? Me digam. Elias, eu nunca vi vermelho. Me explica como é o vermelho. Vermelho tem um tom de vermelho assim. Nossas palavras são tão limitadas que até aquilo que nos é comum no dia a dia, no nosso existir, são difíceis de serem definidos. Eu não consigo expressar às vezes ao outro. Às vezes eu uso alguns termos que se aproximam mais a fim de conduzir àquela realidade que eu quero expressar. Então, na nossa própria comunicação, nós temos dificuldade. Como Deus é alto demais para nós, Ele é o Altíssimo, Ele é Espírito, Ele é onisciente, onipresente, tudo de bom existe nele, a partir dele. Nada do que é realidade para Ele pode ser expressado a nós. Nós somos finitos, nós não podemos compreender. A única maneira que Deus tem para se comunicar conosco é adequar qualquer tipo de linguagem dele à nossa linguagem. E quando Ele o faz, Ele se comunica no nosso nível. Então, quando Ele quer dizer assim que o pecado é ruim, Ele diz assim, entristeceu-se Deus por causa do pecado. Não que o ser de Deus se entristeça, não tem variação nele. Porém, Ele comunica a mim uma verdade. Qual a verdade? Que o pecado deve ser rejeitado. Então, a criatura não pode confundir-se com o Criador. O Criador está além da criatura. E no nosso comentário, então, começa o fato de que Ele é o Senhor da criação e doador de todo bem. Tiago diz que todo bem vem dEle, todo bem procede dEle. Daí, então, deseja que olhemos para Ele e nos dirijamos para Ele em nossa fé e o adoremos e a Ele busquemos. Toda manifestação de Deus na criação é na direção de que o homem olhe para Ele, dirija-se a Ele em fé e o adore e o busque. Os fenômenos naturais testemunham o seu poder. Abra lá em Romanos o capítulo 1, lembrando de que Calvino exaustivamente baseia as institutas nos textos das Escrituras. É importante termos uma mente bíblica ao ler as Escrituras, para identificarmos aquilo que ele está falando com a verdade revelada de Deus. Verso 18, capítulo 1 de Romanos. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis.
O apóstolo Paulo diz, no verso 20, que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, como a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos como? Por meio das coisas que foram criadas. Um testemunho invisível na criação de que há um Deus. Claro que esse testemunho invisível não conduz o homem à salvação, mas o conduz, diz o texto, a um reconhecimento de que há uma divindade. É por isso que o índio adora o sol, porque ele vê que o sol queima, que o sol tem um brilho que excede muito qualquer poder luminoso que nós possamos possuir no planeta. Então ele vendo aquele grande poder, ele diz o quê? É um sol, um Deus. Também nos animais da floresta, algum de vocês aqui já se deparou com uma onça na mata? Só o irmão Agel, né, irmão Agel? Só ouviu. Eu tive a experiência uma vez, quando ainda adolescente, de pescar no Pantanal, e lá nós descobrimos que havia uma onça próxima. Dá para sentir o cheiro dela. Sabe aquele frio que vem assim na espinha, que faz com que o estômago doa? Só de saber da existência de um animal tão magnífico como aquele, que tinha sido noticiado a nós há poucos dias, quando estávamos lá, que uma vaca tinha sido morta e parcialmente comida por este animal. Você pensa, uma vaca no tamanho daquele ser derrubada por uma onça, que era de mim, né? Então você fica com medo. E aí os índios também, olhando para a onça, fizeram o quê? É um Deus. E assim nós fazemos com tudo na criação. Tornamos a criação Deus, quando ela revela quem é Deus e não um Deus. Então Calvino diz que o homem, olhando para a criação, vai ver Deus. Porém, o apóstolo Paulo declara aqui que nós deturpamos isso. Olha o verso 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, o próprio homem, raciocinando que há um Deus, se tornou nulo. Por que ele anulou esse processo? A criação serve para apontar Deus. Em vez de ser conduzido a Deus, o nosso estado pecaminoso nos conduziu o quê? A adorarmos a nós mesmos. Olha o verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, reduzindo a declaração geral na natureza de que é um Deus, é uma declaração errada. Tornaram aquilo que era bom em algo ruim. Tudo que aponta para Deus se tornou um ídolo. Por exemplo, Deus diz assim: eu sou o dono do ouro e da prata. O que é que nós fizemos com essa declaração? Nós a tornamos nula. Por quê? Nós adoramos o ouro e a prata. Você sabe que a cédula que você carrega de dinheiro, ela na verdade vale ouro, né? Você pode ir lá no Banco Central e resgatar ela em ouro. Claro que vai dar muito pouquinho ouro, então eles não têm barras tão pequenas, as barras são grandes. Então, para juntar tanto dinheiro para ir lá resgatar a barra, haja nota de R$100. Mas ela, na verdade, vale o lastro financeiro que sustenta o valor dela, é o ouro depositado no Banco Central. De quem é esse ouro? De Deus. A Bíblia diz. O que eu tinha que fazer diante de tão grande poder, de tanta riqueza? Adorar a Deus. O que nós fazemos? Adoramos o dinheiro. Então aquilo que era para declarar a glória dele, nós deturpamos e aí nos tornamos nulos. As institutas aí, o ponto 5.6, você tem o texto da versão no latim, você depois pode ler com mais tranquilidade. Eu vou ler alguns pontos na versão da Unesp. Ponto 6. Lembremos, toda vez que alguém considera a própria natureza, que há um único Deus que governa toda a natureza, de um modo tal que deseja que voltemos os olhos para Ele, que a nossa fé seja dirigida a Ele, que seja cultuado e invocado por nós, porque nada é mais fora de propósito que gozar de dons tão preclaros, inspirados em nós pela divindade, e negligenciar o autor que tem por bem nos conceber. Daí Calvino então está dizendo o quê? Muito cuidado.
Vocês já passaram por naturezas, monumentos da natureza, cachoeira, montanhas, já? E aí a gente fica vislumbrado, né? No mar. Quando você chega lá, eu fui ao Rio de Janeiro semana passada para uma conferência e o ônibus que eu pegava na volta passava pela orla. Então eu vinha sentado, quando possível, visualizando aquela infinitude de água e as ondas que batiam nas rochas. Toda vez você fica assim, com a boca, né? Brasiliense, né? Fica, o pessoal passa que nem, mas fica toda vez assim olhando, né? Porque aquilo me deixa maravilhado. E quando eu vou para o interior aqui e passo pelas Gerais e vejo aqueles paredões de pedra, eu também fico assim. Daí Calvino então diz que toda vez que vemos a natureza, ele deseja que voltemos os olhos para Deus. É isso que Deus está desejando. E que olhando para Ele, nossa fé seja dirigida a Ele, e Ele seja cultuado e invocado por nós. Vocês já viram que os praticantes de Umbanda e Candomblé fazem as suas práticas de ritual nas ondas do mar? No Lago Paranoá? Ou fazem nas cachoeiras? Por quê? Por que eles fazem isso? Porque eles entendem que há uma energia diferente aonde? Na criação. E que ali há espíritos habitando. É por isso que as cachoeiras são objetos de prática deles. O lago, as ondas do mar, tudo aquilo ali parece invocar uma divindade. Lhes é natural isso. Como em muitas outras religiões, também se busca na natureza invocar Deus. Por exemplo, os indianos que veem na expressão de força da vaca, do boi, a divindade. Esses dias eu vi uma cena de um boi, olha, 2 metros de envergadura o chifre, no meio da rua, deitado, e o trânsito parado na Índia, porque eles acreditam que é uma divindade, então não pode enxotar dali para passar carro. Mas é um animal magnífico. Você olha e você fica assim, de boca aberta com a beleza, a majestade dele. Porém, o que Deus deseja com tudo isso? Que ao examinar a natureza, nós o adoremos. Porém, o homem em estado pecaminoso tem feito o quê? Adorado a natureza. Veja que o pecado corrompeu o propósito natural para o qual Deus desejou que ali percebêssemos a sua divindade. Ainda mais no ponto 6, Calvino diz, continuando: se for procurada a causa pela qual tanto foi induzido a criar tudo de uma vez como agora é movido a conservar, descobriremos como causa única sua bondade. E se esta é a única causa, tanto mais deve bastar para nos atrair ao amor de Deus, quando, como lembra o profeta, Salmo 145:9, não há nenhuma criatura na qual não esteja difundida a sua misericórdia. Vamos ler o Salmo 145, o verso 9. Alguém lê, por favor. As misericórdias de Deus permeiam o quê? Todas as suas obras. Por isso que Calvino, então, diz que a única causa de todas as coisas terem sido criadas foi a bondade de Deus. Não é porque Deus estava sozinho, aí ele, eu estou tão sozinho que eu vou criar o homem para me relacionar com o homem. Deus é autocompleto em si mesmo, na Trindade, no Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não tem necessidade de relacionamento fora de si. Porém, ele criou por causa da bondade dele. Deus não criou o homem para que ele fosse glorificado. Ele já tinha glória em si mesmo. Lembram lá de Tiago? Ele é o Senhor da glória. A glória lhe pertence. A glória não é concedida. Alguns, eu não vou adorar a Deus, Deus vai ficar de castigo. Não, Deus não precisa de nós. Ele tem glória em si mesmo, louvor em si mesmo, amor em si mesmo, tudo em si mesmo. Mas a bondade dele dirige
ele na direção de dar ao homem aquilo que o homem tem recebido. Então Calvino diz que o profeta nos faz lembrar o quê? Que não há nenhuma criatura na qual não esteja difundida a sua misericórdia. A misericórdia dele permeia toda a criação, cada aspecto da criação. E a criação toda, então, é abençoada pela presença da sua misericórdia. Então, na segunda página da nossa apostila, ponto 5.6, o governo e o juízo de Deus. Outra prova do poder de Deus pode ser visto nas obras que estão fora do curso normal da natureza. No governo da sociedade humana, Deus tempera sua providência de tal modo que, embora sendo bom e beneficente para com todos de inúmeras maneiras, ele ainda, por indicações abertas e diárias, declara sua clemência para com os piedosos e sua severidade para com os ímpios criminosos. Por exemplo, vamos lá. Qual uma expressão clara que nós temos do governo de Deus na sociedade, mostrando que ele é bom, que ele é beneficente para com todos? Ele permite que haja colheita. O próprio texto bíblico diz que vai ter o quê? Depois do dilúvio, o que ele declara? Sempre haverá semente e sementeira, colheita e frutos, sempre. Sempre haverá o quê? Estações frutíferas, estações próprias. O que mais que ele declara? Que ele faz chover sobre os bons e os maus. Porém, ele também se manifesta em juízo. De que maneira? Apesar de sempre haver estações, tem épocas mais secas, de secas tais que os homens perecem, e há inundações, e as chuvas, tempestades. Deus também manifesta o seu juízo. Ao mesmo tempo que ele manifesta misericórdia, ele também manifesta juízo. Da mesma maneira, eu até já falei aqui uma vez, né, eu acho interessante, o pessoal só gosta de olhar para Deus. Deus é amor, né? Tem até igreja com esse nome, né? O pessoal entra, Deus é... Eu queria abrir do lado assim, porta a porta, uma igreja assim, Deus é juízo. E quem entrar, né? A pessoa, não vou entrar lá não, né? É muito perigoso, né? Mas Deus é juízo? Sim. Ele julga os homens, todos os homens? Sim. Ele aplica castigo? Aplica. E ao mesmo tempo ele aplica também a sua misericórdia, o seu amor. A Bíblia diz que ele inclusive faz isso sobre os bons e os maus. É o aspecto que nós denominamos de graça comum. Mas também ao mesmo tempo ele tem aplicado o juízo dele. Agora, você se acha digno de não receber juízo? Deus disse lá dos mais altos céus a Satanás: vem, olha, vê o meu servo Jó, justo, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Porém, o que Deus fez? Disse Deus ao diabo: vai, toca-lhe tudo, só não lhe tire a vida. Será que você pode ser considerado como Jó, a ponto do próprio Deus, lá nos mais altos céus, chamar o próprio diabo e dizer assim: vem, olha, vê o meu servo, e declarar essa lista maravilhosa, a própria boca de Deus? Você se acha justo, íntegro, temente? Você tem se desviado do mal? Será que Deus pode dizer isso sobre você? Então não me venha, como diz o seu Madruga, né, com churumelas, e dizer para mim que não pode vir mal sobre você não, porque se Jó era tudo isso, e aconteceu o que aconteceu com ele, se aconteceu o que aconteceu com ele comigo, eu já sou digno de dar louvores a Deus, dizer: Deus foi pouco, pode descer mais aí, porque eu mereço mais. Então Deus, ele tanto é bom como ele é juiz, e ele aplica juízo sim sobre todos, ao ponto de Jó dizer assim: Senhor, eu quero inquiri-lo, porém eu quero reconhecer antes o seguinte, que eu sou pecador. Então não tem nada de errado acontecendo comigo, é isso aí mesmo, as coisas estão certas. Porém os amigos dizem: olha, alguma coisa está errada. E ele diz: não, é assim mesmo. Quem sou eu para inquirir a Deus? Porém Deus tem todo o direito de me inquirir. E ele então diz: se há algum pecado, me mostra, eu estou aqui para aceitar, porque de fato eu sou culpado. Então ele aplica
a sua clemência aos piedosos e sua severidade para com os ímpios e criminosos. Essa infalível regra de sua justiça não deve ser obscurecida pelo fato de que ele frequentemente permite aos ímpios e malfeitores exultarem sem punição por algum tempo, enquanto permite que os justos e piedosos sejam atingidos por muitas adversidades e até oprimidos pela malícia e iniquidade dos ímpios. Então, um grande erro é o seguinte: Deus não está agindo não com justiça, porque olha lá, o ímpio está prosperando, mas o justo está pagando o preço. Não, Deus permite isso por um pouco tempo. Porém, o que nós temos percebido no livro de Apocalipse? Nas nossas séries de sermões de domingo de manhã, que Deus está preparando o dia no qual Ele vai julgar com severidade. Então, temporariamente, nós encontramos então no Salmo 73, o salmista expressando essa mesma realidade, de que parece que as coisas estão indo muito bem para os ímpios, mas para o justo não. Então não se engane com isso. O que devemos ter em mente é que Ele sempre pune um pecado. Sequer nessa vida, Ele está mostrando que odeia todos os pecados e que deixa muitos pecados sem punição, é porque há um outro julgamento pelo qual esses estão sendo protelados. Então, o julgamento temporário, há de você convir comigo, não é suficiente. Por exemplo, Deus pode castigar, e Ele tem castigado o homem com um tufão. Os homens perecerão. Porém, perecer é temporário, não é? Apocalipse diz que vem a ressurreição geral. Todos vão ressuscitar. É temporário. Os homens são punidos, morrem em consequência dessa catástrofe natural, porém é temporária essa punição. E não é algo que satisfaz a Deus. Porém, quando Deus condenar a morte eterna, é suficiente. Por quê? Deus é eterno. Uma morte temporária não satisfaz a Deus. Tomemos, por exemplo, a morte das ovelhas no Antigo Testamento. Toda vez que alguém pecava, o que tinha que fazer? Tomar um cordeiro limpo, puro, levava ao sacerdote, impunha a mão sobre a cabeça daquele animal, simbolizando que os pecados cometidos estavam sendo transferidos a ele. O sangue era derramado, porque lá em Gênesis Deus disse: se você pecar, você morrerá. E em Hebreus 9 diz que é necessário derramamento de sangue para remissão de pecados. Então derramava o sangue. Ovelha vale você como gente? Dou 10 ovelhas pela sua netinha, dona Luísa, a senhora aceita? Mas é ovelha de raça. 10.000 ovelhas não vale. Outro problema é que é sangue de bicho, não é sangue de gente. Era temporário, apontava para uma realidade. Daí o apóstolo Paulo diz o que na sua epístola aos Coríntios? Quem é o nosso cordeiro pascual? Cristo. Cristo morre por nós. Por isso Ele se encarnou. Ele é homem, mas não só é homem derramando sangue por homem, como Ele também é o próprio Deus. O pagamento agora está à altura e é eficaz. Então Ele definitivamente paga, porque Ele não tem pecado e nós temos pecado. Então nós não podemos pagar, porém Ele pode. Ele é justo e Ele não possui pecados. O preço está à altura e Ele vence a morte. Nós não podemos vencer a morte. Daí o único pagamento agora que Deus vai requerer dos homens e que é eficaz é a morte eterna, porque Deus é eterno. Então o pagamento deve ser à altura de Deus. Qual é a altura dele? Eterno. Então a única coisa que Ele aceita é morte eterna. Daí aqueles que vão pagar, devem pagar pela eternidade, para que haja satisfação no ser de Deus. Todos os ímpios condenados ao inferno, o diabo e seus demônios, perecerão lá por quanto tempo? Pela eternidade, porque Deus é eterno. Aí Ele é satisfeito então naquilo que eles estão pagando. A satisfação acontece, porque continuamente pagarão. Aí Deus então se satisfaz com aquele pagamento. Então nós precisamos entender que naquele dia o julgamento será eficaz. Por enquanto não é. Então está sendo protelado, porque vai acontecer um momento no qual aquilo será definitivo.
De semelhante modo, Ele nos dá a oportunidade de contemplar a sua misericórdia, quando frequentemente procura miseráveis pecadores com incansável bondade, até que destrua a sua iniquidade por comunicar-lhes benefícios e por chamar-lhes de volta a si com bondade, mais do que paterna. Então veja, Deus se apresenta a nós agora, como Ele se apresentou aos ímpios. O cálice da ira está sendo cheio, é isso que a Bíblia diz, até o dia que vai transbordar. Então Deus não quer dar uma medida menor, Ele quer dar a medida completa de punição. A mesma coisa Ele tem feito conosco. Incansavelmente a bondade dele tem nos procurado para destruir a nossa iniquidade, a fim de nos fazer santos em Cristo e nos chamar plenamente a si no dia da glorificação. Vamos ao ponto 7 para não nos demorarmos. Pois de tal modo modera sua providência na administração da sociedade dos homens que, como é benéfico e benefício com todos e de infinitas maneiras, declara sua clemência aos devotos e severidade para com os ímpagos e celerados por testemunhos claros e cotidianos. Bom, o governo de Deus sobre a vida de todos os homens pode ser visto através do livramento de perigos e tribulações que são mencionados no Salmo 107, os versos 4 a 16, 23 a 43 e o Salmo 113, em especial o verso 7, que nós lemos na nossa abertura. De forma sábia e poderosa, Ele demonstra essa providência a seu devido tempo. Então, comentando o livro de Salmos, no volume 4 da série Comentários Bíblicos aos Salmos, editora Fiel, página 113 do ano 2009, Calvino diz o seguinte, verso 7, que só ergue do pó o pobre. Nesta passagem, o salmista fala em termos de enaltecimento do cuidado providencial de Deus em relação às várias mudanças que os homens se dispõem a considerar como acidentais. Ele declara que é unicamente pela designação de Deus que as coisas que sofrem mudanças excedem muito as nossas antecipações. Se os cursos dos eventos, aí está cursos, corrijam aí, se o curso dos eventos fosse sempre uniforme, os homens o atribuiriam meramente às causas naturais, enquanto as mudanças que entram em cena ensinam que todas as coisas são reguladas e, se acordo não é si, mas é de acordo com o decreto, com o secreto conselho de Deus. Então, o que acontece? Calvino, comentando o verso 7 aí do Salmo 113, nos leva a várias realidades daquilo que ele fala no ponto 7 aqui do capítulo 5 das Institutas. Ele diz que o salmista está levantando aqui o cuidado providencial de Deus. Que cuidado providencial de Deus é esse? Que ele só ergue do pó o pobre. Então o salmista declara que tem um momento no qual a pessoa está no estado de pobreza, e Deus vem e o levanta, Deus mesmo, o próprio Deus coloca ele num estado diferente. Por que ele faz isso? Para que os homens possam atribuir a ele aquilo que lhe é devido e não as causas naturais. Então, por que Deus me fez pobre? Porque Ele quer me ensinar a depender dEle. E Ele age então de maneira misteriosa. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. O reverendo Cleto Nunes está pastoreando hoje a igreja presbiteriana em Copiapó, lá no Chile. Relata que determinada feita chegou em casa e abriu a geladeira, só tinha uma garrafa com água, literalmente uma garrafa com água e um pote de margarina vazio, nada para comer. E ele entrou em desespero, porque passou a mão no bolso, não tinha nem um centavo, e falou, não tem o que fazer, não tem comida, não tem dinheiro, continuar o dia. E ele tinha um dentista marcado, então 11 horas tinha que ser um dentista, pegou, foi ao dentista. Quando chegou lá, ele se assentou na sala de espera, aguardando. Quando a porta abriu, saiu uma irmã da igreja, e ela passou por ele e falou assim, ô pastor Cleto, quanto tempo, precisava falar com o senhor vai ser atendido? Ele falou sim. Ela falou, então eu vou aguardá-lo.
ficou lá aguardando, ele entrou, foi atendido por aquele dentista. Quando saiu, lá estava a irmã esperando, e eles então se dirigiram para fora do consultório, e ela falou assim: pastor, Deus me incomodou esses dias, e hoje nós nos encontramos aqui, e eu quero dar um presente para o senhor. E ele entrou no carro com a irmã, ela dirigiu-se ao supermercado. Quando chegou lá, ela falou assim: você vai pegar um carro de supermercado, um carrinho desse aqui, e vai fazer suas compras. Sinta-se livre, o senhor pode comprar tudo o que o senhor precisar, eu estou lhe dando as compras do mês. Ele disse que ia empurrando o carrinho, ia pegando as coisas e chorando ao mesmo tempo, porque ele não comunicou a ela nada, ele não lhe falou nada. Mas o que Deus fez? Providencialmente fez o quê? Suscitou no coração dela o desejo de fazer aquilo. Entenda, Deus não pode ser pressionado pelas nossas orações à parede. Isso não acontece com Ele. Eu já falei aqui sobre oração. A oração não muda Deus. Deus é imutável. Porém, a oração muda o meu coração. O meu coração é mutável. Quando eu oro, eu não oro para mudar Deus, para mudar as situações. Eu oro para me mudar. Toda oração precisa ser uma expressão clara da verdade bíblica. Não posso orar nada fora das Escrituras, porque eu não posso coagir Deus, mas eu posso orar o que Deus declarou, porque Ele é fiel e não mente. Nenhuma vírgula, nenhum tio do que Ele disse muda. Então toda vez que eu pego essa verdade e oro essa verdade, o que vai acontecer? Se for a vontade dEle para a minha vida, vai se cumprir. E aí o meu coração se adequa a esta verdade, a qual geralmente eu estou propenso a recusar. Constantemente nós fugimos de Deus e daquilo que Ele declara como verdade, e inventamos uma própria verdade no coração, como Calvino há pouco nos mostrou. A natureza mostra quem é Ele, o que a gente faz com isso? Deturpa. Quando eu me adequo à verdade bíblica, eu me adequo à verdade de Deus, e aí eu começo a ver as coisas da forma correta. Por isso, em lugar outro, nós veremos mais à frente, Calvino diz que para o crente as Escrituras são como um óculos, uma lente, que ao ser posta muda aquela visão distorcida e me faz ver a realidade como ela realmente o é. Em outro lugar, posto no capítulo 7 das Institutas, no capítulo 18 do livro 4, Calvino nos conduz à realidade de que a Bíblia é o cetro pelo qual Deus governa o universo. Se eu me coloco debaixo do cetro do rei, então eu me digno a ser servo dele sobre a sua realeza e a sua condução. Por isso é necessário que eu ore as Escrituras, para que a minha oração seja adequada à vontade de Deus. Quando eu tento adequar Deus à minha vontade, eu já me desvio daquilo que é correto e oro coisas infames, que são fruto de um coração pecaminoso e idólatra. Calvino também diz nas Institutas que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Por isso eu preciso aprender a orar à vontade dele. Jesus então nos ensinou a orar como? Seja feita a vossa vontade. É preciso então entender que providencialmente Ele nos coloca em situações para não acharmos que é o curso de natureza, por isso não há sorte para nós. Foi sorte. Walter Júnior, não sei se vocês conhecem, cantor presbiteriano, em uma das suas músicas diz assim: você chama de sorte aquilo que é a vontade de Deus, a providência dele. Ah, foi sorte ter encontrado você aqui, não é assim que a gente fala? Precisava falar com você, né? Que coincidência. Não é coincidência. O que Deus está fazendo? Calvino comentando então o verso 7 diz o quê? Se os cursos dos eventos fossem sempre uniforme, os homens os atribuiriam meramente a causas naturais, enquanto as mudanças que entram em cena ensinam que todas as coisas são reguladas de acordo com o decreto, com o secreto conselho de Deus. Um conselho secreto que eu não conheço, que me é desvendado pela oração. A oração faz isso. No livro de ouro da oração, publicado pela editora Novo Século, não existe mais essa editora, Calvino, falando acerca da situação, nos diz o seguinte: que um dos propósitos da oração é nos fazer descobertos os tesouros celestiais em Cristo. É muito belo isso, porque Calvino está dizendo o seguinte: toda vez que você ora, e ora de forma bíblica, e nosso irmão Agel falou muito sobre isso
na vigília, tanto num primeiro momento como no segundo momento, nos escritos de Lutero, quando você ora de forma bíblica, você não só ora de forma correta, como você descobre as promessas. Lembram que eu já falei sobre promessas aqui? Há 3 formas de ver as promessas de Deus: promessas que se cumpriram, se realizaram, promessas que estão se cumprindo na nossa vida e promessas que hão de se cumprir. Agora, a grande pergunta e é retórica, não precisa responder. Você é capaz de citar 10 que se cumpriram, 10 que estão se cumprindo e 10 que hão de se cumprir com referência bíblica? Você está vivendo a vida como se fosse coincidência, é sorte, aconteceu? Calvino diz que não. Nós devemos viver na ideia certa de que tudo o que está acontecendo é o próprio Deus agindo e se revelando a nós em sua bondade, misericórdia e providência e nos dirigindo em cada momento da nossa vida. Então aí nós temos o resumo das Institutas, o item 5.8, conforme a versão do latim, depois vocês podem ler. Eu vou ler alguns pontos selecionados na Unesp. Para este fim, o profeta lembra como nas situações de desespero, Deus repentinamente, de modo admirável e contrário ao esperado, socorre os miseráveis e perdidos, ou protege das feras os que vagam pelos desertos e ainda os reconduz para o caminho, ou administra o alimento para os necessitados e famintos, ou liberta os cativos de fossos horríveis e das grades de ferro, conduz incólumes para o porto dos náufragos, ou cura das doenças os quase mortos, ou abrasa pelo calor e pela secura as terras, ou as fecunda com a oculta irrigação da graça, ou eleva os mais desprezados do povo, ou derruba os nobres do mais alto grau. Salmo 107. A versão da Unesp simplesmente cita o Salmo 107. Nós devemos nos lembrar, e isso que maravilha muito a mim, no que diz respeito às Institutas, é essa capacidade de Calvino de nos remeter ao texto bíblico. Já na versão aí publicada pelo Dr. Valdir Carvalho, se você observar na sua apostila aí, na página 2 e 3, após cada citação dessas aqui, ele coloca os versículos bíblicos lá do Salmo 107. Por exemplo, aí, o primeiro lugar onde ele diz assim: por fim nos reconduz ao caminho, versos 4 a 7, ou providencia o alimento, verso 9, ou de férreas cadeias, versos 10 a 16, ou guia os incólumes, os náufragos ao porto, versos 23 a 30, ou cura das enfermidades, versos 17 a 20, e assim por diante. Então, essas notas que foram acrescidas aí pelo Dr. Valdir Carvalho na tradução são importantes. Por isso que eu falei, é bom que você leia. Aí eu uso 5 versões, né? Uma versão muito boa, que eu acredito que é uma das melhores, em inglês. A versão da Felire, em espanhol, que tem algumas nuances de tradução, principalmente nos títulos. As versões do Dr. Hermes Maia, comentada, a edição especial da editora Cultura Cristã, a versão do latim publicada pelo Dr. Valdir Carvalho e a versão da Unesp, que, ao meu ver, tem a melhor leitura, mais corrente, mais fácil em língua portuguesa. As versões traduzidas pelo Dr. Olivetti também são boas, mas são da edição de 1939 e 41, portanto são reduzidas. As notas do Dr. Hermes ajudam muito, porém ainda fica faltando texto das Institutas. E então é bom comparar a versão da Unesp com a do Dr. Valdir Carvalho, edição clássica do latim, com a em espanhol e inglês. E aí você vai perceber, por exemplo, essas nuances aqui. O acréscimo dos versículos ao lado de cada uma das situações por Calvino. Quem tem bom conhecimento bíblico, imediatamente vê. Por exemplo, no início lá, no ponto 5, quando nós estávamos lendo, eu imediatamente identifiquei ali Calvino se referindo a Romanos, capítulo 1. Então, quem tem uma capacidade bíblica mais abrangente, consegue perceber Calvino se direcionando aos textos bíblicos. Quem não tem, isso aqui ajuda muito. Então, depois vocês podem comparar, tendo em vista que nós estamos usando aqui a versão da Unesp, o texto que eu tenho publicado aí do Dr. Valdir Carvalho, para que vocês percebam. Aí, lá no final,
ele coloca então o texto lá de 1 Coríntios 3,19 e 1 Coríntios 1,20. Não aparece o texto de 1,20 na versão da Unesp. Então você pode acrescentar, fazer notas ao lado, tendo em vista que tem um espaço em branco. Essas notas ajudam você depois no estudo, tá? Então fica propício você perceber aí os textos bíblicos mais claramente. Para concluirmos, não devemos tentar compreender a Deus, entrar na sua essência, mas contemplá-lo em suas obras. Então aqui já é um alerta. A teologia não estuda Deus, o ser. Não tem como. Toda ciência precisa analisar aquele objeto que ela está propondo. Por exemplo, a sociologia, o que ela vai estudar? A sociedade nas suas relações. Então eu vou observar, por exemplo, alguns ritos da sociedade. O casamento, vou observar como ele acontece em várias sociedades, entre os índios, entre os japoneses, os asiáticos, entre os brasileiros. Como é que acontece o casamento? Um exemplo, tem um amigo americano, ele acha estranho que nós comemoremos a passagem das nossas moças para a puberdade com 15 anos. Nos Estados Unidos não é com 15 anos, é com 18, porque elas alcançam a maioridade. Então, de fato, elas agora estão passando, mas nós comemoramos com 15. Mas vocês sabem por quê? É objeto do estudo da sociologia. Então, vai lá e estuda, que você vai compreender o porquê. Então, aí vamos pegar, então, por exemplo, biologia. Biologia vai vai estudar os seres vivos, o bioma, ali em loco, tomando. Na teologia nós podemos fazer isso com Deus? Vou chegar com um frascozinho lá no curso de teologia e falar, olha, aqui dentro eu trouxe um pedacinho de Deus, vamos analisar, é possível? Não, Deus é eterno, então já não tem mais como estudar, porque nós somos perenes, nós temos início e não temos fim. Deus não tem nem início nem fim, já fugiu. Já não dá para estudar ele mais. É incompreensível. Eu já falei aqui do que minha filha de 9 anos sempre me coloca em umas enrascadas, né? Ela estudando e aprendendo a contar. Cada vez foi aprendendo mais, né? Aí ela um dia chegou assim, pai, depois de 100 mil vem o quê? Aí 100 mil e 1. Aí depois, aí vem 1, 2, 3, 4, até 10. Aí eu falei, e ela depois? Aí eu falei, depois vem assim, depois aí ela... E tal, quando eu chego lá no determinado, eu falei, agora eu já tenho que olhar no dicionário, eu já não sei. Aí vem 1 trilhão, aí eu falei, aí vai aumentando, aí depois eu já não conheço. Ela vai até quanto, pai? Eu falei, enquanto você colocar número na frente, vai. Ela olhou e falou assim, não, eu vou fazer até o fim, dá uma folha. Eu falei, pode esquecer. Dá, filha, se você coloca o 2 depois do 9, vai aumentando, você vai encher todas as folhas do universo e não acaba. Aí ela, pai, é muito difícil. Eu falei, não, isso não é tão difícil, vamos pensar em Deus. De onde Deus vem? Quando ele começou? Nós nem podemos mensurar isso. A minha mente não consegue compreender isso. No meu universo, no universo no qual nós vivemos, não há nada que possa ser usado para tratar disso. Nada. Então como é que eu vou estudar isso? Não tem como. Então a teologia não vai estudar o ser, ela vai estudar a revelação desse ser. Que revelação? A geral, na natureza, e a especial na Bíblia. Tudo o que ele se deu a conhecer aqui, a teologia estuda. O que ele não deu, a teologia se cala. Deuteronômio 29, o que diz lá? As coisas reveladas pertencem a quem? A nós e nossos filhos. Mas e as encobertas? A Deus. Então, Calvino no ponto 8 diz assim, olha, o que Deus tem revelado é nosso, o que ele não tem revelado não é nosso. Então, estudar a essência dele, nem pensar. Mas aquilo que ele tem revelado, nós devemos contemplar e estudar. Conhecer a Deus não é perder-se em vãs especulações. Aí o que eu achei me fala assim, pastor, o seu mestrado do Antigo Testamento, né? Assim, então me responde, Adão tinha umbigo?
Umbigo ele não tinha, mas mão tinha. Eu vou te dar uma mãozada, né? Perguntar bobeira para mim, rapaz? Vai arrumar alguma coisa para fazer? Agora quer chegar na Bíblia e fazer perguntas tolas. Não é esse o propósito. Qual é o propósito da Bíblia? Revelar a Deus e nos falar acerca da salvação. Então eu não vou me colocar em trabalho para procurar coisas tolas, né? Ficar buscando tolices nas Escrituras. Então ele diz que não devemos nos perder em vãs especulações, mas contemplar suas perfeições através do que ele fez e continua fazendo, para tirar proveito espiritual desse conhecimento. Então todo estudo teológico deve me conduzir aonde? Proveito espiritual. Então nos primeiros anos de seminário, estudo. Aí uns chegam no meu gabinete: pastor, eu estava lendo e tal, conforme os manuscritos e tal. Eu, Aí, e tal, eu vi 10 papiros diferentes. O que o senhor tem a pensar? Eu falei: olha, eu não penso nada. Eu li aqui o texto de Gênesis no verso 8, capítulo 4, e Deus disse: li e orei. Mas eu não estou desprezando a teologia. Eu só estou dizendo que ela está subordinada. Subordinada ao quê? Ao meu crescimento espiritual. Então, sabe como é que eu começo teologia? De manhã, 7 horas da manhã, na minha devocional pessoal, todos os dias. Eu abro as Escrituras, leio com simplicidade. A Confissão de Fé de Westminster diz que tudo o que é necessário à salvação pode ser, de forma simples e clara, retirado das Escrituras. Então eu leio, oro e faço perguntas do tipo: o que Deus está me ensinando aqui? O que Deus está falando aqui? E pego esses resultados e registro, livro a livro das Escrituras. Aí depois, de passado um tempo, quando o Espírito Santo me diz, como por exemplo agora me conduziu a ideia de que uma próxima série de sermões a ser pregado na igreja será Efésios. Eu vou lá, já estudei Efésios, abro as minhas anotações e vejo tudo aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração, mudou meu ser pecaminoso, me fez ter transformação interior, vida espiritual aumentada. E aí eu pego aquilo, aplico ao texto das Escrituras e utilizo a teologia como uma ferramenta posterior, que só acrescenta mais conhecimento, mas não é o conhecimento. Então o grande erro daquele teólogo que chega aqui e fala assim: segundo os 10 papiros e tal, não sei o que, e o termo grego não sei o que, fala um monte de coisa, e o pessoal olha para ele e não vê espiritualidade. Ele é muito bom na academia, mas ele mata a igreja. Então, não ir às Escrituras com vãs especulações, mas vá para crescimento espiritual, conhecimento que leva à piedade. Quando você conhecer Deus mais e mais como Deus, isso vai conduzir você à piedade, não a um academicismo vazio. A essência de Deus é objeto de adoração e não de investigação. Então, às vezes, eu tomo o texto grego, o texto em hebraico, e começo a perceber riquezas ali. E essas riquezas, ou aquele conhecimento teológico que eu possuo, não podem me conduzir à soberba, mas antes devem me conduzir à ideia de quem é Deus. Se todas essas ferramentas não me mostrarem mais e mais a glória de Deus, eu devo abandoná-las imediatamente. Então eu percebo isso muito, principalmente os estudantes de teologia e nos reformados, né? Nós vamos nos reformando e a gente vai ficando, né, com muita fonte de conhecimento, e a gente vai começando a ficar soberbo. E o presbítero Solano Portela tem um livro muito próprio, Os 5 Pecados dos Calvinistas, e a gente vai ficando soberbo, e ele diz assim: olha, você precisa atentar para isso, e então você precisa adorar a Deus. Então, antes de qualquer resultado daquilo que eu tenho como conhecimento teológico chegar à igreja, eu preciso adorar a Deus. Se eu não tiver vida de adoração a Deus lá no meu gabinete, eu nunca terei uma palavra de poder no púlpito. Eu vou ter muito academicismo, muito conhecimento, mas isso não vai transformar pessoas. Então vocês já devem ter ouvido gente assim, né?
quanto conhecimento no fulano, mas piedade zero. Aí o pessoal sai dali carregado de conhecimento, mas sem transformação na vida espiritual. Isso é triste. Então, é através de suas obras que Deus se torna próximo e familiar a nós, comunicando-se a nós. Atos 17, 27 e 28, Salmo 145, 3 a 6. É através de suas obras que conhecemos sua bondade e as suas perfeições. Então, a manifestação de Deus em nossas vidas, no mundo criado, é que faz com que nos aproximemos dele e o adoremos. Bom, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Levanta-se a mão que aí o microfone vai até você para que você possa fazer a pergunta ou a colocação. O pessoal depois em casa poder ouvir você. Presbítero Elias. Deus é um Deus de juízo, né, pastor? Ele aplica a justiça dele. E nos casos daquelas pessoas que são estrupadores, por exemplo, estrupadores que às vezes são punidos, alguns vão presos, outros não, e muitas das vezes gera até uma vida através de um estrupo. E a justiça de Deus também é aplicada em cima deste? Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21. Alguém leia, por favor, aí o verso 12. Tinha grande alta muralha. Oh, desculpe, irmão, é o capítulo 20, o verso 12. Capítulo 20, o verso 12. E também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme se achava escrito nos livros. Agora o capítulo 21, verso 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte purificada será o lago que arde, com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então o texto declara que cada um vai ser julgado conforme as suas obras, no capítulo 20, depois o verso 21. O termo é abomináveis, no grego, se não me falha a memória, é o termo porneia, que dá origem ao termo pornografia em português. Aí é todo tipo de depravação sexual. O que diz o texto aqui? O lugar deles é o lago de fogo. É a condenação no inferno. Se não forem os eleitos, né? Que aí há perdão de pecados, a restauração. Agora, os que vivem nessa prática de pecados estão condenados. Aí você tocou no ponto sobre o estuprador que gera o filho. A criança tem culpa de nada. Ele foi gerado ali. Então, se eu fui gerado e meus pais não tinham como me sustentar e não tinham mesmo, foi muito difícil, não é motivo para me abandonar. Não me isenta de responsabilidade sobre aquela vida. Se a vida foi gerada numa situação que é eticamente difícil, não dá direito de retirar a vida, porque não apaga a memória de ninguém tirar a vida. Aí as pessoas dizem, porque toda vez que vê a criança, ela sempre vai lembrar, a marca não está na vagina, a marca não está no nascimento de uma criança, aquela marca está na alma daquela mulher que foi estrupada. Então, o que ela precisa de tratamento diante das escrituras, para tratar o seu eu machucado, que só Cristo pode restaurar.
tem psicólogo, psiquiatra, remédio, cirurgia plástica, nada. Só Cristo pode restaurar aquele coração machucado. O estrupador, se ele foi eleito se arrepender, tem perdão de pecados, vai para o céu. Se ele não foi e continuar a permanecer, como diz Apocalipse, que nesse estado, ele não entra no reino dos céus, está condenado. Ele, pelo que praticou. Então, nós percebemos que ele vai pagar. Então Deus é justo. A justiça dele vai se aplicar. E vai pagar como? No lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Que são aqui expressões de dor, de punição, que apontam essa punição eterna que ele vai passar. Então Deus aplicando o juízo dele. Então ele é justo. Então os que vivem na prática desses pecados listados aqui, não é uma lista exaustiva, ela abraça várias situações pecaminosas, mas é só exemplo. Mas ele vai punir os pecadores. E aí o texto lá no capítulo 20, o verso 12, fala que vão comparecer diante dele, o livro vai ser aberto e as obras vão ser julgadas. Então Deus é Deus justo, julgará. Bom? Alguma outra pergunta ou alguma colocação? Só um minuto, gente. Para confirmar. Então os ímpios, né, que foram condenados, vão ser julgados pelas suas obras. E os salvos não serão pelas obras. Tem dois julgamentos. Um julgamento foi feito na eternidade. Aquilo que nós denominamos o pacto da redenção. Lá na eternidade, Deus decidiu quem seriam os salvos e quem seriam os condenados. Eles já estão julgados, eles não serão. A condenação aconteceu em Adão. Quando Adão comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele colocou o homem em estado de condenação. Os crentes, quando creem em Cristo, são redimidos, justificados. Então nós não estamos mais sob condenação. Os ímpios permanecem em estado de condenação. O que os condena ao inferno não são as obras que eles praticaram. É o pecado original. As obras que eles praticaram durante a vida, que são esses pecados aqui, só aumentam as punições. E aí o julgamento, o segundo julgamento, é aplicado sobre todos os homens instintivamente, crentes e não crentes. Aí o que acontece com o crente? A Bíblia diz que o galardão é diminuído ou aumentado, conforme as obras. Mas todos os homens terão que prestar contas a Deus até das suas palavras frívolas. Então nós já estamos salvos. Esse é o nosso estado em Cristo. Em relação ao pecado original, a condenação que manda para o inferno, nós vamos ao céu porque Cristo nos justificou. Porém, no dia do julgamento final, olha o que diz o verso 12: vi também os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, plural. Que livros são esses? Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Quem é que está escrito no livro da vida? Os crentes. Mas quais são os outros livros? Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se acha escrito nos livros. Então, os livros, esses livros são os registros de tudo aquilo que nós fizemos. E vamos prestar conta, porque Deus é justo. Então eu sou salvo. Eu vou para o céu. Mas o Lúcio um dia precisa de mim como pastor. Me liga. Eu estou preguiçoso aquele dia. Aí eu minto para ele. Não posso, e aí? Aí o Lúcio, então tá bom. A única pessoa que ele podia contar era com o pastor. Ele vira para a esposa e fala assim: meu bem, o pastor não pode, diz que está ocupado. Pega o filho dele com febre, sai na chuva, a criança pega uma pneumonia, é internado no hospital, quase falece. Ele gasta o que não tinha com remédios para restaurar a saúde do filho. O Espírito Santo me toca em relação ao que eu fiz com ele. E eu vou lá, peço perdão, pergunto o que eu tenho que fazer para restituí-lo. E ele falou: eu gastei R$1.000. Eu dou R$1.000 para ele, faço como Zaqueu, dou além para restituir aquilo que eu defraudei ele. E digo: toda vez que você precisar de mim, eu estou aqui à sua disposição. Eu fui tratar. Porém, digamos que isso não aconteça, e eu nunca respondo a ele.
E aí morre e vai para o céu. Quando chega no céu, passa lá o filminho da minha vida, né? Que ele diz que vai abrir o livro e vai contar tudo. Eu vou prestar contas até das palavras frívolas que eu disse. Aí passando o filme, o Lúcio, rapaz, tava vendo sessão da tarde, mentiroso, disse que não podia me ajudar. Aí Deus fala assim, mas ele é crente, entra no céu. Aí o Lúcio, ele mentiu para mim. Meu filho quase morreu por causa dele. Eu tive prejuízo. Só que Deus olha e fala assim, calma, diminui o galardão dele. Meu galardão é diminuído. A gente não sabe o que é o galardão, mas a Bíblia diz que pode ser aumentado ou diminuído. Quando meu galardão é diminuído, o que acontece? O Lúcio olha e fala assim, Deus é justo. Mesmo eu sendo salvo, Deus ainda é justo. E ainda pune, Deus ainda cobra galardão diminuído. E aí ele sente o que? A justiça de Deus acontecendo. Eu não perco salvação, eu vou para o céu porque isso me é garantido em Cristo. Porém, eu ainda respondo. Daí a Bíblia então constantemente me chama a essa situação de que eu devo estar sempre atento e vigilante para não pecar, porque Deus ainda cobra dos eleitos. Eu oro para que meu galardão pelo menos fique paralisado, né? Eu sei que vai ser difícil aumentar, mas que pelo menos não diminua. Fique onde está. Porque eu sei que eu devo muita coisa. Então, essa é a ideia. Agora, muita gente acha que não tem mais juízo, né? Posso fazer o que eu quiser. A Bíblia nunca declarou isso, tanto que constantemente há exortações muito claras aos crentes para que vivam de forma digna do Evangelho. Que Deus é juiz, até sobre nós. Tolice é acreditar que já, está tudo feito, então vou descansar. Isso não é pensamento de cristão. A Bíblia nunca disse isso. Pelo contrário, ela incessantemente me dirige na ideia de que eu devo viver sempre para prestar contas a Deus. E eu vou prestar contas a Ele. Ok? Respondido? Para entender? Domingo de manhã nós temos sermão em Apocalipse 21 e 22, a gente vai tocar nisso aí. Tá bom? Vamos orar encerrando. Pai querido, obrigado por esta noite, pela graça, pela oportunidade de reunidos aqui, compreendermos mais a direção soberana de Deus sobre toda a criação, da ação providencial de Deus, da manifestação dele como misericordioso Deus e um Deus de justiça. Nós louvamos o teu nome e rogamos que o Senhor nos dirija e nos dê graça. É o que nós oramos, Pai, em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe.